Eu já fiz alguns vídeos explicando como funciona o Sheet2Box, mas nos comentários o pessoal me pediu para explicar exatamente como configurar a resina que a gente vai utilizar para fazer a impressão 3D. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar direitinho todas as abas da configuração, vou te explicar bem certinho como funciona. Bom, pessoal, estamos aqui no Sheet2Box e a gente vai configurar exatamente como que funciona as questões dos parâmetros da gente acertar as nossas resinas na nossa impressão 3D. Cada resina ela precisa ter um parâmetro adequado para cada impressora para que ela funcione adequadamente. Então eu vou te explicar onde que a gente acerta esses parâmetros, todas as abas que a gente tem aqui no Sheet2Box para trabalhar, para modificar e o que cada uma delas faz na nossa impressão, se ela nos ajuda, se ela nos atrapalha, o que a gente pode mudar. Então a gente está aqui, ó, na aba do Sheet2Box. Eu tenho aqui a mesa da nossa impressora Mar 5 Ultra. Mas eu posso utilizar, então eu tenho várias impressoras aqui, cada uma delas com a sua mesa de impressão. Eu vou utilizar aqui essa aqui como exemplo, mas qualquer uma delas a gente pode fazer essa configuração da nossa resina. Como que a gente faz isso? Eu vou aqui nessa aba de configurações de fatia e ali a gente vai abrir uma série de números que a gente pode modificar para poder trabalhar, e aí eu quero que vocês entendam cada númerozinho desses aqui. A gente vai começar aqui com a nossa máquina. A gente coloca aqui Elegoo Mar 5 Ultra. Quando a gente abre as configurações, a própria máquina, né, ela já tem alguns parâmetros que estão pré-estabelecidos, dependendo da qualidade do LCD, da potência, do tamanho da mesa. Então algumas coisas já estão delimitadas aqui. A gente pode até modificar, mas não é legal a gente modificar as configurações da própria impressora. Então vamos lá. Iniciando aqui. A gente tem aqui o tipo de máquina, como eu falei, o nome e o tipo da nossa tela. Se ela é um projetor, um DLP. Então isso aqui já vem pré-configurado, a gente não vai modificar. Inicialmente, a gente vai ter a aba da resolução. Então a gente está aqui, né? A resolução da nossa tela. Essa aba, então, ela define a resolução da tela de LCD da nossa impressora ou DLP, ou seja, o número de pixels na horizontal e na vertical dessa tela. Um exemplo, uma impressora de 4K, ela tem 3.840 por 2.400. Uma impressora de 8K, 7.680 por 4.320. Uma impressora de 16K, 15.360 por 8.640. Nesse caso aqui, a gente tem uma impressora que ela é de 9K, ou seja, ela é de 8.520 por 4.320. Então a resolução X ela é 8.520 e a resolução Y ela é 4.320. Isso quando a gente procura a impressora dentro do Sheet2Box para inserir essa impressora, essa configuração já vem. Mas se a gente não tiver alguma dúvida ou isso estiver errado, a gente pode modificar. O ideal é que a gente não mexa nisso, no nosso dia a dia a gente não precisa mexer nisso. E o que essa resolução afeta? O tamanho de cada pixel X e Y, né, da precisão do X e Y, quanto menor o pixel, maior a precisão lateral da peça. E a forma como o fatiador gera essas imagens de exposição de cada camada. E a qualidade do detalhamento da peça, tipo as texturas, as bordas e as pequenas curvas vão ser melhores quando a gente tiver, então, uma melhor qualidade desse nosso LCD. A outra configuração é o tamanho. Então, o tamanho se refere às dimensões físicas da tela de LCD em milímetros, ou seja, a largura versus a altura. Vamos dar como exemplo, então. No caso, uma impressora Saturn 4. A Elegoo Saturn 4 ela tem 218.88 por 122.88. Esse aí é o tamanho da nossa Elegoo. Nesse nosso exemplo que a gente tem aqui, a gente tem a Mar 5 Ultra. Ela tem 153,36 por 77,76. E além disso, aqui aparece a resolução Z, que seria a altura. Então a gente consegue ver a altura máxima de tamanho que a gente pode colocar na nossa peça. E o que vai acontecer se a gente modificar ou colocar peças maiores que isso? Não vai imprimir. Um pedaço da nossa peça vai acabar ficando para fora dessa nossa mesa de impressão e ela não vai ser impressa. Mas os nossos fatiadores, eles avisam, eles colocam em vermelho a parte da peça que ficou fora da nossa mesa. E ele até nos pergunta, vocês querem imprimir com essa parte para fora? Porque às vezes quando a gente coloca lá as bases
os suportes para as nossas peças, uma partezinha da base desse suporte acaba ficando para fora da mesa e fica vermelho, mas aquilo não vai interferir no resultado da nossa peça. Então a gente pode até dar o ok para a impressora, para ela dar andamento na impressão. Mas a gente tem que ter cuidado, que se for alguma parte da peça que for importante, a gente deve ou colocar uma peça de um outro ângulo, de uma outra forma que caiba na nossa área de impressão toda essa peça, ou imprimir ela por partes, ou redimensionar. No nosso caso, é difícil a gente redimensionar uma peça, porque se a gente fizer isso com um modelo, provavelmente a gente vai ter uma impressão numa boca menor do que ela é. Uma outra coisa interessante que a gente pode modificar é, por exemplo, a gente utiliza hoje em dia watts reduzidos para impressoras que já existem. Então, por exemplo, na Mar 5 Ultra, se eu quiser usar um watt reduzido para essa impressora, o que eu posso fazer? Eu posso ir aqui nessa área de construir área de offset. Ou seja, apesar da minha impressora ter uma mesa maior, eu vou pegar e vou utilizar uma parte dessa mesa, porque o meu watt reduzido foi adaptado a essa impressora. Eu tenho um vídeo e eu vou deixar um card aqui explicando exatamente como que a gente faz isso. Mas a gente pode modificar essa área de offset independente do tamanho que a empresa já nos trouxe da nossa mesa de impressão. Vindo aqui um pouquinho mais para baixo, então a gente tem a resina, a gente pode configurar o tipo de resina, o nome da resina que a gente quer, cor da resina que a gente vai trabalhar. Isso simplesmente funciona para a gente salvar ela e a gente encontrar essas configurações mais facilmente. Não vai mudar nada na nossa impressão. E depois disso a gente tem uma aba de densidade de resina e de preço. E o que quer dizer 1,1 de densidade dessa resina? A densidade é a relação entre a massa e o volume de qualquer substância. Então, se a gente pegar, por exemplo, a água, a densidade da água pura a 4 graus, ela é de 1 grama por ml, ou seja, 1 ml de água pesa 1 grama, 100 ml de água pesam 100 gramas. Vendo a questão da água, abaixo e acima dos 4 graus, essa água ela tem uma densidade menor do que 1 grama. Ou seja, quando a água muda de estado físico, ela acaba tendo até menos densidade do que 1 na água, porque ela é transformada ou em vapor, ou ela é transformada em gelo. E esse gelo ele acaba criando espaços entre ele e faz com que a gente diminua essa densidade. Então, a densidade da água é 0,9 alguma coisa, então um pouco menos do que 1 no estado de gelo e no estado de vapor. A 4 graus Celsius, a gente tem a massa de 1 grama por ml na nossa densidade. E se a gente pegar esse 1,1 de massa, de densidade da resina, elas são compostas por monômeros acrílicos, fotoiniciadores, cargas inorgânicas e pigmentos estabilizantes. Ou seja, essa resina ela vai entre 1 e 1,15 gramas por ml na sua densidade. Isso acontece porque a gente tem uma mistura de componentes dessa resina. Para a gente entender, resinas quanto mais viscosas, mais cargas diferentes que a gente tiver dentro dela, mais difícil é essa impressão a gente vai ter. Hoje existem resinas de carga cerâmica, com carga cerâmica dentro dessa resina. E essas cargas elas fazem com que a resina ela fique pouca viscosidade. E a gente tem uma dificuldade muito grande de imprimir. A gente tem que, em alguns momentos, até aquecer essas resinas para que a nossa impressão ocorra adequadamente. Para a gente entender só por que a densidade ela é 1,1, é porque ela é maior do que a água. Ou seja, ela tem componentes que estão dentro dela. E essa aba abaixo, ela nos mostra o preço da resina. Então a gente vai colocar o preço, a gente pode escolher que tipo de moeda, e aqui a quantidade, por exemplo, 1 kg de resina custa, sei lá, 500, 800 reais. Então esse cálculo é feito para a gente ver quanto que cada peça, então a gente já deixa configurado aqui um valor para que, dependendo do tamanho da minha peça, quanta resina eu vou utilizar, então a gente já vai calcular o valor que a gente gasta para produzir aquela peça. Depois disso, nessa parte aqui de impressão, a gente tem, inicialmente, a altura da camada. Essa altura da camada vai ser o quanto que cada camada da nossa impressão, a nossa impressão é feita por camadas, quanto que a nossa impressão vai ter de espessura em cada camada. Quanto mais fina, ou seja, quanto menor esse número, 0,25 é menor que 0,50, que é menor que 0,1. Quanto mais fina for essa camada, melhor a qualidade dessa peça. Só que em contrapartida, a gente vai ter um
tempo de impressão maior, ou seja, se eu tiver uma peça, basicamente, com 0,25 de camada, ela vai demorar o dobro do tempo do que uma peça que tem 0,5 de camada, porque eu vou ter que imprimir 2 vezes cada camada se fosse igual ao 0,5. Isso quer dizer que eu tenho que imprimir sempre na camada mais fina? Não, dependendo da peça que eu vou trabalhar. Se eu tiver um modelo, por exemplo, a gente imprime em 0,5 a camada. Um dente, como se fosse um provisório, que ele tem que ter uma ótima adaptação, tem bordas finas, eu prefiro imprimir em 0,25. Por quê? Porque daqui a pouco uma borda muito fina acaba não sendo impressa porque a espessura da camada é maior do que aquele espaço que eu iria imprimir. Ou seja, então um provisório que eu tenho que ter uma adaptação perfeita, camadas finas. Um modelo que eu tenho que ter uma adaptação regular, 0,5. E se eu tiver alguma coisa, por exemplo, uma prototipagem, onde essa precisão não é tão importante, ou seja, a distância entre uma camada e outra não seja tão importante, eu posso imprimir em 100 micras. Então, isso a gente escolhe aqui na hora de imprimir. A segunda aba aqui seria camadas de base, ou seja, eu quero saber quantas camadas, quantas fatias eu quero na minha base para que essa minha impressão grude na minha mesa. Então, dependendo de como essa resina está configurada, eu tenho que usar mais ou menos camadas para ela grudar então, na nossa mesa. Depois disso, a gente tem tempos de exposição, ou seja, tempo de exposição que eu quero em cada camada da minha impressão. Então, aqui eu coloquei em torno de 3 segundos. Isso vai ser configurado quando a gente tem os calibradores, então eu vou usar alguns tipos de calibradores para saber qual é o melhor tempo de exposição de cada camada. Porque se eu fizer uma exposição mais do que necessário, a minha peça vai contrair. Se eu fizer uma exposição menor do que necessário, a minha peça vai ficar larga. Então, por exemplo, tem um dente. Se eu fiz muito pouco tempo de exposição, ele vai ficar solto. Se eu fiz um tempo de exposição mais do que o normal, ele vai ficar muito justo e não vai entrar. Depois disso, a gente tem uma aba de tempo de exposição de base. Esse tempo de exposição de base é para a gente grudar, então, aquelas camadas, aquelas 8 camadas aqui, nesse caso são 8, mas pode ser outros mais ou menos. Então, para essas 8 camadas grudarem na base. Então, esse tempo de exposição ele é sempre alto, que daí a gente consegue grudar essa peça para que ela não caia durante o processo de impressão. E se ela tiver uma distorção, ela contrair muito, não tem problema. Isso aí faz parte do suporte da minha peça. Depois a gente tem aqui a contagem de camadas de transição, ou seja, o número de camadas intermediário que o Chitubox então cria entre as camadas inferiores, que são mais expostas, né? Então eu falei aquelas 35 segundos que a gente expôs a camada nesse meu caso, até as mais finas, que seriam aquelas que a gente não pode distorcer. Depois a gente tem aqui o tipo da primeira transição. Aqui a gente não consegue modificar essa resina, ele não deixa. Mas o tipo da primeira transição ela pode ser linear, exponencial, personalizada ou não ter nenhum tipo de transição. Ou seja, daquela nossa camada de base até as nossas camadas, que seria da peça mesmo, a gente pode fazer de alguma forma e diminuindo esse tempo ou diminuir abruptamente, ou enfim, não interessa como que vai ser essa transição entre as nossas camadas de base e a nossa peça. Então a gente pode configurar. Aqui a gente tem uma configuração linear e o Chitubox para essa resina não deixa a gente modificar. Mas para a gente entender quais são os tipos, né, de transição da nossa base para as primeiras camadas. Depois aqui a gente tem uma diferença do tempo de intervalo da camada, que também a gente não consegue fazer essa modificação. Então para esse caso a gente não consegue modificar, a gente mantém assim. A próxima configuração a gente vai ter aqui do modo de espera durante a impressão. Então vai ser tempo de descanso ou atraso para ligar o modo V. Então como é que funciona? Nesse tempo de descanso, se a gente deixar essa configuração com descanso, ele vai pausar antes do movimento da plataforma. E se a gente deixar no atraso para ligar o V, ele vai pausar antes de acender a nossa luz UV. Então, basicamente, eles funcionam diferentes, mas da mesma forma. Para nós não vai ter uma modificação básica disso. Mas o que a gente pode modificar para ajustar isso? Problemas comuns, então, que a gente tem. Quando as camadas elas estão falhando logo após a cura, a gente aumenta o tempo de descanso. Quando as camadas são borradas ou são fantasmas, aumenta o atraso para ligar o V. E se a resina ficar muito grossa ou detalhado, a gente ajusta esses dois parâmetros. Então, basicamente, essas são as ideias que a gente tem para as nossas peças. Mas eles funcionam muito parecido um no outro. Eu acabo não modificando esse parâmetro. Eu deixo, então, como tempo de descanso. Descendo um pouquinho aqui
que a gente tem as configurações avançadas que elas funcionam como? Vamos lá. Primeira configuração, a gente tem o PWM da luz de fundo, ou seja, o que essas siglas funcionam? PWM seria Pulse Width Modulation, ou modulação por largura do pulso. E essa configuração ela controla a intensidade da luz emitida pelo LCD durante o tempo que a gente expor, variando a potência em pulsos. Em vez de a gente acender 100% fixo, ela liga e desliga rapidamente, então ajustando essa energia total que vai ser emitida para cada camada na nossa peça. Valores baixos reduzem a intensidade de luz, então a gente tem menos cura. E valores muito altos vão aumentar essa exposição. E para a odontologia, para a gente, o que é importante? Para resinas muito sensíveis, que são mais translúcidas, resinas de placa ou resinas de guia, esse PWM ele vai ser um pouco menor, que daí a gente pode evitar o excesso de cura, principalmente nas bordas dessas resinas que são mais sensíveis. A outra configuração é o Light PWM, que seria então a potência da luz por PWM, ou seja, vai definir o nível especificamente da fonte de luz UV. E quanto maior o valor, mais intensa é a radiação UV por unidade de tempo. Então, isso influencia diretamente na profundidade da cura das nossas peças. Clinicamente, o que isso quer dizer? Então, ele vai evitar que valores muito altos nessas peças exijam definição, ou seja, por exemplo, os moldes de gengiva, eles podem causar um excesso de cura, ou um overcuring, nas bordas relacionados ao meio dessa peça. A próxima configuração seria a imagem dos tons de cinza, né? Então, como é que isso funciona? Ele permite que a gente use diferentes níveis de cinza, não só preto e branco, para simular exposições mais graduais desses pixels. Ele vai criar uma transição mais suave nas áreas das curvas ou inclinadas da peça. E isso pode ser complementado pela essa função do anti-aliasing. E na prática, o que isso quer dizer? A gente utiliza para peças com geometrias mais complexas e é ideal a gente só ativar quando a impressora ou o firmware suportarem isso. E o que é esse anti-aliasing no Chitubox? Ele é um recurso que ele suaviza as bordas na impressão 3D, principalmente nas impressoras de LCD. Então ele atua diminuindo aqueles degraus ou aqueles serrilhados que aparecem nas bordas das camadas impressas, especialmente em áreas curvas ou inclinadas. Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado para usar esse anti-aliasing. Normalmente a gente já faz impressões sem esse anti-aliasing ligado, sem ele ter nenhum anti-aliasing, e as nossas peças elas não têm dificuldades ou curvas ou degraus. A qualidade dos LCDs que a gente tem nas nossas impressoras já está bem grande. Mesmo impressoras como, por exemplo, a Mars 4 Ultra, que ela é com 2K, que ele tem um projetor e ela tem 2K de configuração, a gente faz modelos sem anti-aliasing e a gente não vê esses degraus. Então eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque esse anti-aliasing ele pode gerar partes muito pequenas das nossas peças, algum erro na hora de imprimir. Mas para a gente entender, então ele mistura esses tons de cinza com o anti-aliasing, né, entre os pixels adjacentes. Então ele entra no meio de cada pixel, fazendo como se fosse uma escala. E ele vai acabar suavizando bordas, principalmente nessas peças que eu imagino, peças muito grandes que acabam aparecendo esses degraus, ou impressoras que tem uma qualidade do LCD ou do DLP que não seja tão boa. E se a gente quiser configurar, a gente vai ver aqui o anti-aliasing, ele vai de 1 a 8, quanto maior esse valor, maior a suavização da peça, e a gente tem que ter esse cuidado para que esse número não seja nem tão grande, porque ele pode causar sim algum problema em alguma margem, alguma borda que seja fina. E a gente pode modificar também o nível das escalas de cinza. Então, que é o que? Ele ativa as camadas de tons de cinza entre esses pixels. E como a gente falou, ele é ideal para modelos com superfícies mais lisas, tipo estética, mockups ou próteses que a gente possa ter essa dificuldade na hora de imprimir, a gente pode deixar esses tons de cinza ativados. Descendo mais um pouco, tem essas configurações que são os quadros, né, que a gente pode ativar ou não. Normalmente esses quadros eles já vêm desativados, mas vamos pensar cada um deles. Descendo um pouquinho aqui, a gente tem então como ativar o desfoque de imagem, que funciona então aqui, se a gente clicar até o número 8 aqui também, ó, a gente vai até o 8, a gente vai ativar ou não o desfoque de imagem, isso quer dizer aquela questão de uma camada e outra, ou seja, ele é relacionado com essa escala dos níveis de cinza.
Depois aqui embaixo a gente tem uma compensação do encolhimento, ou seja, a gente configura uma resina e se com essa nossa configuração a gente tem uma peça, por exemplo, que ela tem 99,5% do tamanho sempre, a gente vai compensar em percentual o tamanho dessa peça. A gente vai configurar assim, bom, essa peça ela está dando 99,5, eu tenho que 0,5 fazer ela ficar maior. Isso já é um tamanho bem grande de desconfiguração ou de encolhimento da peça. Mas, enfim, a gente pode compensar esse encolhimento para que ela fique perfeita. Depois disso, a gente tem uma compensação da tolerância, que é o quê? É um ajuste para a gente compensar, então, o encaixe entre duas peças, ou entre um modelo e outro, para uma coroa, um guia. Ele funciona aumentando ou reduzindo ligeiramente as paredes internas ou externas da peça. Então, na prática, uma coroa que não encaixa com o dente, a gente adiciona lá 0,03 de tolerância. Um tubo guia que ficou folgado, a gente reduz um pouquinho a tolerância. Então é assim que funciona. Então a gente pode modificar o tamanho da peça para compensar. Depois a gente tem uma compensação da tolerância inferior, que funciona da mesma forma, mas ela é específica para compensar uma tolerância da base da peça, ou das primeiras camadas da nossa peça. Como essas camadas elas sofrem maior compressão e exposição, uma overcure, ele ajuda a manter então esses encaixes, os detalhes preservados nessa parte mais inferior. E isso é essencial para peças com encaixes que tocam a base ou provisórios com margens na base da peça. Então, ou seja, a parte mais inferior da impressão dessa peça, ela é alterada. A gente diminui um pouquinho compensa só essa parte mais inferior da peça. Outra coisa, a gente tem uma compensação no tempo de impressão. Como que isso funciona? Há um ajuste interno que consiste em tempos extras de cura, movimentações e delays que não aparecem então nesse nosso cálculo bruto. Então ele serve para a gente mostrar o tempo realista da impressão nas nossas fatias. E o que é importante clinicamente? A gente vai planejar melhor as nossas impressões de lotes, né, lotes de impressão, e vai verificar se esse tempo que foi estimado está realista, ou seja, às vezes ele é real, é maior 20% ou menos 20%. Então a gente tem uma compensação. Então a gente compensa esse tempo de impressão. A gente pode ajustar isso. E a última configuração que a gente tem é a configuração de máscara. Ou seja, então como que funciona? Ela aplica uma margem de proteção ao redor desse modelo, vai ativar ou desativar esses pixels adicionais nas bordas externas da camada. Ou seja, a gente pode usar para reduzir uma tensão das bordas da peça e vai evitar falha na borda, umas falhas periféricas nas primeiras camadas. E isso é legal na odontologia para quê? Ele é útil para peça com base muito fina e que podem soltar na hora da impressão. Então a gente pode fazer com que, ativando essa máscara, a gente diminua um pouquinho esse erro com uma peça com uma base muito fina que possa dar algum erro aqui. Bom, pessoal, consegui detalhar todas as abas que a gente tem aqui dentro do Chitubox, no fatiamento, na hora de que a gente vai configurar a nossa impressão. Isso é bem interessante, a gente pode utilizar vários recursos para que a gente possa ter peças perfeitas. Isso é muito interessante. Basicamente, várias dessas configurações a gente não faz modificação nenhuma. A gente modifica mais os tempos de impressão, tanto na base quanto na peça. A gente acaba não modificando essas configurações de dimensões da peça, mas se a gente precisar peças extremamente adaptadas, isso às vezes pode nos ajudar para que a gente possa então chegar num resultado ainda melhor com as nossas impressoras 3D. Se você tem alguma outra dúvida sobre impressão, deixa aqui nos comentários, é bem importante para a gente poder aprender juntos e ter mais ideias de vídeos para a gente poder conversar. É muito legal. Esse vídeo mesmo eu fiz por uma recomendação de um seguidor que escreveu lá e me pediu para eu fazer isso aí detalhadamente. Então eu achei muito interessante a gente poder detalhar todas essas configurações que as impressões e o fatiamento podem nos ajudar na nossa impressão do nosso dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e comenta. Você faz como isso? Você já fez modificações então nessas configurações do fatiamento da resina e deu algum problema ou melhorou algum resultado? Deixe nos comentários, explique que a gente pode aprender juntos. Até mais!